Meu irmão, se antes não era por causa do Bolsonaro, agora é 100% por causa do Bolsonaro. É o que afirmou o embaixador dos Estados Unidos em relação às tarifas. Falou, olha, só tem uma forma das tarifas agora regressarem. Qual é a forma? Parar de perseguir o Bolsonaro. É uma anistia ampla, geral e restrita. E aí a turminha que tá lá falando que vai tentar reduzir as tarifas, que vai tentar diminuir as tarifas, tudo bravateiro. Porque segundo o secretário do Donald Trump, ou param de perseguir o Bolsonaro, ou as tarifas continuam. Meu amigo, não é brincadeira não. Pode ter certeza disso. Mas enfim, vamos entender tudo isso que está acontecendo. Também, né, o Donald Trump está dando um belo de um samba-lelê no Brasil. Tá dando um coro no Brasil. Por quê? Porque o Donald Trump aplicou as tarifas. E aí, segundo uma matéria da revista Oeste, essas tarifas revelam uma fragilidade sem precedentes da diplomacia brasileira. Ou seja, se eu contar para vocês, vocês não espalham para ninguém não, tá? Vocês ficam aqui segredo entre a gente. Mas tem um bando de incompetente nesse governo que não sabe nem fazer diplomacia. E já dizia o Jamil Chad, né, que o governo Bolsonaro precisava ser sabotado, né? Pois é, lembra da matéria. E aí o Donald Trump fechou o acordo com a União Europeia. E aí o acordo com a União Europeia mostrou que o Donald Trump está mais forte do que se imagina. O Valdo Cruz, lá da Globo News, disse que o Brasil perdeu um parceiro, né, no discurso contra as tarifas do Donald Trump. Ou seja, a União Europeia amarelou contra o laranja, né? Ou seja, amarelou contra o Donald Trump. E aí agora que o Brasil se encontra ainda mais isolado. Como eu disse para vocês, a situação não está tão fácil. Inclusive, saiu uma publicação agora. E aí nós vamos discutir sobre isso. Na sua visão, o Donald Trump vai ter força o suficiente para o Bolsonaro estar em 2026 nas eleições? Sim ou não? Responde aqui pra gente, tá? Na sua visão, o Donald Trump tem força para resolver o problema ou não? Quero saber sua resposta. E vamos para cima, você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá uma força pra gente e também saiba que você está num canal que sempre vai trazer informação de altíssima relevância para você, tá bom? Vamos para cima, vamos de informação, bora acompanhar tudo que está rolando no Brasilzão. Hoje é dia 29, terça-feira. Esse é o nosso Café com Política. Começando bem o dia aqui. Vamos para cima. É o seguinte, pessoal. Olha só essa matéria da revista Oeste. As tarifas de Trump revelam a fragilidade diplomática do Brasil e deixam um alerta perigoso. A fragilidade diplomática do Brasil é tão frágil quanto a nossa fragilidade militar. A gente, perdão da palavra, somos um bando de bostinha, né? O aumento das tarifas norte-americanas, segundo a matéria, sobre os produtos brasileiros, que foi estabelecido pelo Donald Trump, passa a valer agora, né? A partir do dia 1º de agosto. E já provocou um impacto gigante em empresas que dependem com o comércio dos Estados Unidos, né? Dependem do comércio dos Estados Unidos para poder sobreviver, levando à redução da produção destinada à exportação para aquele mercado. O novo patamar de tarifas, vocês sabem, no caso do Brasil, ficou em 50% e evidenciou uma necessidade do Brasil buscar maior diversificação nas suas relações comerciais. O Brasil devia buscar abrir o seu mercado, negociar com tudo e todos, né? Sem questão ideológica. China quer comprar da gente? Vende para a China. O Irã quer comprar da gente? Vende. A Rússia quer comprar? Vende. Mas sem bandear de forma alguma de lado ideológico. Para quando o Donald Trump chegasse até a gente e falasse, ou a OTAN chegasse até a gente e falasse, você, Brasil, você está comprando o petróleo dos russos contra a Ucrânia, o Brasil ia falar, vende mais barato para mim, eu não preciso comprar deles. Agora, se o deles é mais barato que o seu, cala a boca e não me venha com chorumelas. Simples assim, né? Agora, enquanto outros países como o Reino Unido, Vietnã, a Indonésia, as Filipinas e o Japão conseguiram negociar reduções lá com os Estados Unidos, fizeram bons acordos, abriram o mercado, precisaram fazer concessões,
mas agora abriram o mercado para comprar dos Estados Unidos. Estados Unidos que não vai comprar do Brasil, vai comprar de quem? Da China, Japão, do Japão, né, do Reino Unido, das Filipinas. As Filipinas, gente. Pelo amor de Deus, né? E o Brasil ficou isolado e não obteve nenhuma concessãozinha sequer. Além disso, um novo acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia diminuiu as tarifas também. Lá na União Europeia ia ser 30%. Caiu para quanto? Para 15%. E essa, vamos dizer assim, essa rasteira que o Brasil tomou no acordo dos Estados Unidos e União Europeia foi forte? Foi. A militância de redação já começou o chororô, né? Se for chorar, manda áudio. Análise. O acordo com a União Europeia. Dessa vez foram os europeus e não o Trump que amarelaram diante do laranjinha, né? A turnê global de Donald Trump de imposições a seus parceiros comerciais conseguiu seu mais recente acordo, uma tarifa bancária básica, comercial básica, de 15% sobre os bens da União Europeia, reduzida dos 30% para 15%. E ainda a União Europeia fez um bom acordo. O Donald Trump falou o seguinte, olha, foi o melhor que conseguimos, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Né? Muitos concordarão com ela, mas ainda assim, é difícil conciliar totalmente o discurso de desviamos da bala com a realidade de que o mercado único da Europa, com 27 países, sofrerá um impacto real. A combinação de uma tarifa de 15% com a valorização de 13% do euro frente ao dólar americano no acumulado do ano representa um golpe duplo de competitividade, com pouco em troca. Pois é, né? Esse militante de redação aqui deve saber bem mais, né, do que os economistas da União Europeia que recuaram, né, e sentiram o impacto, sentiram a pancada, né? Agora, o Valdo Cruz, lá da Globo News, ele disse o seguinte, olha, o Brasil que estava se achando, né, que ia ser o poderoso, o Brasil ia colocar os Estados Unidos no seu lugar. Olha que coisa. Olha o que o Lula acredita. Pois é, foi perder um grande aliado, um parceiro de peso nas negociações sobre as tarifas. Dá uma olhada. O tempo está carregado aqui para o Brasil diante da iminência de que entre em vigor realmente na sexta-feira o tarifaço de 50%. Esse acordo da União Europeia, que o Rodrigo Carvalho mostrou aí, que tem alguns países criticando, né? Mesmo com essas críticas, acaba representando de fato um acordo ali com os Estados Unidos. É ruim para o Brasil em qual sentido? No sentido de que a gente perde um aliado de peso neste embate com os Estados Unidos. Os principais países e blocos estão conseguindo, de uma certa forma até desvantajosa, mas estão fechando um acordo com Donald Trump. Isso vai isolando o Brasil. O Brasil perde ali, se a União Europeia ficasse ali sem um acordo, o Brasil teria a União Europeia ali insistindo ali na batalha contra os Estados Unidos, sendo até um aliado do Brasil nesse caso. A China hoje, os negociadores de Xi Jinping vão se encontrar com os negociadores de Donald Trump na Suécia, em Estocolmo, para prosseguir e devem prorrogar por mais 90 dias aquele pré-acordo que eles fizeram. Então, não é que vai entrar tudo em vigor para todo mundo, não. Para a China vai ter mais uma prorrogação, muito provavelmente de 90 dias. Então, o cenário tem sido ruim para o Brasil, Leilane, porque a gente vai ficando isolado nessa batalha. Agora, claramente, o que vai se configurando realmente é um Donald Trump querendo impor, não como diz a Leilane, 2 bodes na sala, está querendo colocar um verdadeiro... elefante. Um elefante na sala ali. E o bode junto, né? Que a Leilane colocou, porque o bode fede pra caramba. É um zoológico, né, Valdo? É um zoológico, que o bode fede muito. Então, assim, imagina aquele... Mesmo quando você tira o bode, né, Leilane? Parece que ele continua lá, porque o cheiro dele permanece na sala. Pois é, o verdadeiro bode quem tá tendo é o Brasil, né? O bode velho que tá com o Brasil, né? Eu ia falar besteira aqui, vocês me perdoem, mas realmente, o Brasil tá isolado. Nem a Globo News consegue desmentir mais, nem a Globo News consegue disfarçar mais. O Brasil está isolado e essas tarifas vão arrebentar o Brasil. E é simples. O Donald Trump já deixou bem claro. Agora, é 100% por causa do Bolsonaro. Só tem uma forma das tarifas saírem. É o Lula e o ministro Alexandre de Moraes enfiarem o rabinho entre as pernas e pararem de perseguir Bolsonaro. Não vai rolar. Infelizmente,
nós brasileiros vamos tomar na tarraqueta porque não vai rolar. E aí vem outra questão, outro ponto que nós precisamos parar para pensar. Vem cá, esse avanço do Donald Trump, agora eu quero saber sua opinião. Você acha que o Donald Trump vai ter força para tirar o ministro Alexandre de Moraes, para pressionar o Lula, para que o Bolsonaro possa estar elegível em 2020? Ou você acha que tanto o Moraes quanto o Lula vão dobrar a aposta e o Brasil vai ladeira abaixo com uma Venezuela? Qual que é a sua visão? E segundo essa matéria do Metrópolis, a maioria acha que o Trump não vai conseguir, né? É que dentro do Brasil, Moraes e Lula são mais fortes e que o Trump não apita nada, não vai dar pitaco, não vai resolver nada. Moraes e Bolsonaro vai continuar inelegível, se não preso pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo a matéria do Metrópolis Política, a maioria dos brasileiros afirma que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, o laranja, né, o homem laranja, não vai ser capaz de tornar o Bolsonaro elegível e apto a concorrer às eleições em 2026. Segundo o levantamento da pesquisa Genial Quest, nesta terça-feira, 59% dos entrevistados acham que o Trump não vai ser capaz de reverter a inelegibilidade de Bolsonaro. Só 31% acha que o Donald Trump vai pôr pressão suficiente e isso vai fazer com que o Moraes recue. Agora, tem uma turma que já acredita que o próprio sistema vai expurgar o Alexandre de Moraes, igualzinho eles fizeram com a Dilma Rousseff, para se salvar, né, para safar desse negócio de cassação de visto e entre outras coisas. Enquanto 31% acredita na possibilidade do ex-presidente voltar a se eleger, outros 10% não sabem responder ou não quiseram responder. Mas eu quero a sua resposta. E aí, o Trump vai conseguir deixar o Bolsonaro elegível ou não? Porque a aposta do Trump é que ele está 100% fechado com o Bolsonaro. Olha só, essa matéria aqui do canal UOL. Olha só essa matéria aqui do canal UOL que eu vou colocar para vocês. Agora é 100% Bolsonaro, afirma ex-embaixador dos Estados Unidos, Thomas Shannon, sobre as tarifas e a crise entre o governo e o Brasil. Então, segundo, né, a jornalista do UOL, agora não adianta mais negociar, dialogar, conversar. Ou Bolsonaro inelegível, ou tarifa com chance de subir até para 100%. Escute, Amei. Desde o dia 8 de julho, quando Trump postou pela primeira vez nas redes sociais uma declaração na qual qualificava como caça às bruxas o processo judicial contra Bolsonaro, ele próprio ou sua administração já repetiram a ideia de perseguição política contra o aliado brasileiro mais de uma dezena de vezes. O Shannon é categórico. Agora é 100% sobre Bolsonaro, ele me disse. Até porque Trump já colocou tarifa no aço e não tem dificuldade em disparar ameaças aos BRICS. Não acho que ele deixaria de citar se fosse o caso, diz o Shannon. De fato, embora tenha imposto tarifas na China e ameaçado a Rússia com 100% de taxa, em nenhum dos dois casos o BRICS foi o seu motivador. Na semana passada, aliás, Trump anunciou um acordo comercial com um dos novos integrantes do bloco, a Indonésia, e as negociações com a Índia, o membro original do grupo, estão avançando. Desde o dia 8 de julho, quando Trump postou pela primeira... Pois é, você viu o que ela falou aqui. Não é a questão do BRICS mais. A fala do Lula sobre atacar o dólar julgou muito. Mas agora, segundo o Shannon, acabou. É por causa do Bolsonaro. Ou tem um recuo por parte do Alexandre de Moraes e Lula, ou vão avançar contra eles. Achei interessante demais essa matéria do Pleno Time aqui, né? Onde a Lili Pacheco, a jornalista Lidiane Pacheco, que vive hoje nos Estados Unidos, ela afirmou que o ministro Alexandre de Moraes ele vai ser rifado pelo sistema, ou seja, ele vai ser expurgado. Os próprios ministros do Supremo vão entregar a cabeça dele de bandeja para o Donald Trump, destacando a importância da pressão internacional sobre o cenário político brasileiro. Dá uma olhada no que ela fala. Uma hora o Alexandre de Moraes será rifado pelo sistema, assim como a Dilma foi. Então, a pressão externa, Monique, ela é necessária. E quem é que está constantemente empurrando e trabalhando para que isso seja alcançado? O
o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos também tem papel nisso, né? A própria juíza Ludmila Lins Grilo e vários deputados de direita no nosso Congresso Nacional que vieram fazer as missões internacionais aqui e declarar ao mundo que o Brasil não respeita o Tratado de Costa Rica, que é o que rege a OEA, que o Brasil não respeita os direitos e garantias fundamentais da própria Constituição, que o Brasil está violando direitos humanos com todos aqueles presos, aquelas vítimas do 8 de janeiro. O próprio presidente Bolsonaro está tendo vários direitos violados. Então, se não tiver gente para falar isso, certamente a mídia não irá falar. Os diplomatas do Lula não irão falar. Então, quem é que tem que falar? Entende? O nosso Congresso, os nossos deputados estão saindo da zona de conforto deles para lutar pelo Brasil, que é algo que o Senado não está fazendo. E uma hora o Alexandre... Pois é. Viu? O que está acontecendo hoje? Figuras, né? Do cidadãos brasileiros. Sem cargo, sem mandato eletivo, sem nada disso. São as figuras hoje que estão fazendo o papel de levar ao mundo, né, o discurso sobre o que acontece. Mas isso tem seu preço. Por exemplo, a Ana Paula Henkel está sendo ameaçada, está recebendo ameaças veladas depois de expor o nome de possivelmente uma pessoa vinculada, né, ao caso Felipe Martins. Dá uma olhada nessa publicação que foi feita aqui pela Ana Paula Henkel, né, há 6 horas atrás. Próximo bloco eu já coloco para você. Vamos lá, pessoal. Olha só essa publicação da Ana Paula Henkel, aqui, onde ela fala de ameaças por expor, né, o sistema. E aí, é óbvio, o sistema vem se protegendo. Ana Paula Henkel é uma mulher muito corajosa, uma mulher, assim, que você vê verdade, né, nas falas dela, continuar com um discurso, como esse discurso dela tem que ser para pessoas corajosas. Escuta o que ela fala. Não vão me abalar, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, porque o caso do Felipe Martins vai derrubar todos vocês que estão em Brasília alimentando esse regime de exceção que vocês submeteram o Brasil. Adriano Oliveira Camargo, eu queria muito saber e vou reafirmar, as mensagens de vocês em tom passivo-agressivo dentro de uma guerra fria não vão me abalar, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Eu só queria chamar a atenção para um tweet que eu fiz essa semana e que incomodou muito. Incomodou muito e eu queria saber por que incomodou. Esse tweet incomodou, inclusive vou deixar aqui registrado para todos vocês. Eu não recebi nenhuma ameaça direta, mas eu recebi algumas ameaças dentro de um contexto de uma guerra fria. Tá? Acho que para bom entendedor, meia palavra basta. E eu sei que alguns de vocês que tentaram me assustar para que eu não tuitasse mais certos questionamentos, eu vou continuar tuitando, eu vou continuar debruçada sobre todos os documentos que eu tenho acesso, documentos oficiais, e eu vou continuar fazendo a comunicação e a ponte que eu preciso fazer para que o caso do Felipe Martins aqui nos Estados Unidos, ele tenha o final que deve ter qualquer caso contra direitos humanos, qualquer caso de tortura. Portanto, dito isso, meus amigos, eu queria saber por que esse tweet. Pode colocar na tela, Franco, por favor? Precisamos relatar o que aconteceu ontem durante a oitiva conduzida no âmbito da ação penal contra Felipe Martins. A defesa de Felipe fez o que se espera de qualquer advogado. Questionamentos. Fábio Chor, sim, esse famoso que todos nós já sabemos quem foi questionado sobre possíveis contatos com outro agente da Polícia Federal. Adriano Oliveira Camargo. Adriano Oliveira Camargo, que é o oficial da Polícia Federal aqui nos Estados Unidos, residente na Virgínia, tudo isso dados públicos, não estou fazendo doxing, é tudo público, oficial de ligação da Polícia Federal aqui nos Estados Unidos, inclusive o oficial que tem ligação direta com o CBP. E aí, quando o Fábio Chor foi questionado sobre esse nome, o juiz auxiliar de Alexandre de Moraes, Rafael, que vocês também já devem conhecer, interrompeu
e disse, né, ali que por que eles estavam perguntando isso, porque era necessário, e disse que o Adriano era amigo dele, e aí deu uma carteirada dizendo que ele era conhecido ali de Guarulhos, que outro era ele tinha um irmão que era juiz de direito. E esse tweet incomodou muito, eu queria saber por quê. Todos vocês que entraram em contato comigo com mensagens em tom passivo-agressivo, por que esse nome incomodou tanto? Adriano Oliveira Camargo. Eu não vou me calar. Eu não vou me calar. E aí, num segundo tweet, eu relatei o depoimento da doutora Estela Burda, que é corregedora de presídios, o próximo, Frango, por favor, que é corregedora de presídios de Curitiba, e aí a confirmação dela na oitiva essa semana, de que ela esteve no presídio, colheu relatos dos internos, dos oficiais, da equipe de segurança, e todos confirmaram que o Felipe Martins foi submetido a isolamento em solitária, sem iluminação, e ficou 70 dias proibido de receber visita da esposa e que sofreu perseguições. Para vocês terem uma ideia, teve uma vez que o Felipe Martins ele ia ser transferido no meio da noite. No meio da noite. E nós recebemos essa informação e denunciamos na revista Oeste e cobramos o governador na mesma hora. E a transferência foi cancelada. A PGR, claro, não gostou da declaração da doutora Estela Burda. E aí pode voltar para mim, Franco, para finalizar. Eu queria saber por que esse nome, o questionamento desse nome incomodou tanta gente essa semana. Pois é. Hoje, fazer jornalismo, né? Sem sombra de dúvidas, virou uma profissão de risco. Vamos lá. Outro ponto também é que, sabe, tudo tem método, tem jeito de agir. Né? Algumas montadoras avisaram o Lula que vão demitir em massa se vier um pacote pró-China. Olha só, que loucura isso aqui. O presidente de 4 grandes montadoras, né, as principais montadoras que atuam no Brasil, eles mandaram uma carta para o Lula em 15 de junho falando sobre um impacto de uma medida pronta para ser adotada que vai ser causado um impacto gigante no setor. A mando do Palácio do Planalto e sob coordenação do ministro da Casa Civil, que é o próprio Rui Costa, a administração petista pretende baixar uma norma para incentivar a produção de carros cujas peças e componentes são 100% produzidos no exterior. Né? Na prática, o que acontece? Vão comprar as peças, montar o carro aqui no Brasil. As empresas mais beneficiadas devem ser as montadoras chinesas, né? Com certeza, por esse sistema conhecido como SKD, que é o Semi Knocked Down. A empresa quase nunca contrata fornecedores do Brasil. A geração de empregos é muito pequena, né? A maioria dos produtos são advindos lá da Europa. Então, da China. Compra os produtos para fazer simplesmente a montagem, mas a gente chega quase todo pronto só para falar que o produto é um produto aqui, brasileiro. Né? E aí eles já estão articulando, o ministro da Casa Civil, para provar isso e vai autorizar as montadoras chinesas a inundarem, né, o nosso mercado com veículos chineses. Mas não. Ainda falando sobre veículos, né? Olha só essa publicação aqui do jornal Metrópole. Goiás pretende liberar a industrialização de terras raras, diz Caiado. Pois é. Há uma grande questão que entrou em embate agora, que o Brasil está vendendo grande parte, 20% das terras raras, o Brasil está vendendo para a China. E os Estados Unidos estão muito interessados nessas terras raras. São terras que produzem, né, produtos, né, uma delas é a região de Goiás, Caldas Novas também, Catalão, então, produtos que são utilizados por montadoras, pelo setor automobilístico. Em meio a essa crise que foi instalada com os Estados Unidos, Brasil, o país norte-americano tem demonstrado um interesse muito grande nesses minerais críticos e estratégicos, que é o NCS, né, que são esses mercados, esses minerais brasileiros. Especialmente os chamados, abre aspas, terras raras. E o governo de Goiás quer deixar de ser apenas um exportador de matéria-prima para se tornar um polo industrial dos minerais essenciais para a economia verde. O que o Caiado quis fazer? É o seguinte, pessoal, os chineses estão afim das terras raras, dos nossos minerais. Os americanos também. O negócio é o seguinte, vocês querem comprar a minha matéria-prima para produzir aí
beneficiar eles aí depois de vender de volta pra gente? Não. Se quiser, vai ter que fazer um investimento, vão ter que produzir isso aqui dentro do país, gerando empregos dentro do estado de Goiás. E aí sim vocês vão ter acesso a essas terras raras. Se não, já estava lá, nós não nos beneficiamos disso mesmo, vai ficar lá paradinho. Durante um evento que aconteceu lá em São Paulo, inclusive, reuniu vários investidores, que é o evento da XP, empresários e líderes do setor financeiro. O governador, Ronaldo Caiado, ele ressaltou que Goiás abriga uma das maiores jazidas do mundo, né, dos minerais necessários para a criação de tecnologias de veículos elétricos, turbinas eólicas e equipamentos eletrônicos. Segundo ele, o estado pode se tornar uma referência mundial na cadeia de terras raras, né, ou seja, produção desses minerais. Né? Então todo mundo acha que terra não é terra, é o mineral chamado, que o pessoal trata essa cadeia como terras raras. Abre aspas. O Brasil não pode continuar repetindo o modelo colonial. Não aceitaremos ser apenas fornecedores de minério bruto, enquanto importamos a tecnologia pronta. Queremos atrair empresas de ponta, gerar empregos qualificados e transformar Goiás em referência mundial na cadeia de terras raras, afirmou ele no último sábado. Goiás realmente possui jazidas promissoras, né, na região, como lá em Minasul, tem Nova Roma, para quem conhece a região, Iporá. E esses elementos de terras raras são 17 minerais críticos encontrados em pouquíssimos lugares, e o Brasil tem isso de sobra aqui na região de Goiás, né, que é usado em tecnologia de ponta, essencial para a transição energética. Para mim, bola dentro do Caiado aí, né? Ponto positivo para o Caiado. E o laranja, hein? Esse cara é doido. Eu falo para vocês, o Trump ameaçou o Irã e disse que destruirá o país caso o programa nuclear seja reiniciado. Vai lá, Irã, começa. Caça briga, né? Aí vocês vão ouvir falar no que é realmente um verdadeiro genocídio, né? Tensão internacional. O presidente dos Estados Unidos, o Trump, fez ameaças ao Irã nesta segunda-feira e afirmou que irá destruir o país caso Teherã decida reiniciar seu programa nuclear. Forte declaração foi dada após um encontro do norte-americano com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Segundo ele, o governo iraniano vem enviando sinais desagradáveis e qualquer esforço nuclear feito pelo país será imediatamente reprimido. Abre aspas. Nós acabamos com as possibilidades nucleares deles. Eles podem começar de novo. Se fizerem isso, vamos acabar com isso mais rápido do que vocês conseguem apontar o dedo, disse o Donald Trump, e depois ele ainda confirmou, falou que vai destruir o país se o país inventar de continuar trabalhando aí com o enriquecimento de urânio. Pessoal, vocês viram essa aqui, né? O Moraes mandou um militar tirar a roupa durante a audiência. Mas não é bem assim, tá? Calma aí que vocês vão entender. Matéria da Folha de São Paulo. Moraes determina que réus militares troquem a farda por roupa civil. E defesa questiona essa decisão. O que aconteceu? O julgamento da trama golpista. O ministro Alexandre de Moraes do STF determinou nesta segunda-feira que os militares réus pela trama golpista troquem suas fardas por roupas civis para participar do interrogatório. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, quem é processado não é o exército brasileiro. Quem é processado são as figuras militares. Então, eles não podem utilizar, né, essas fardas. Um dos réus questionou, falou que isso é um absurdo. Falou, olha, existem duas hipóteses de que nós, militares, não podemos ou não devemos utilizar a farda. A primeira hipótese é quando a gente é expulso do exército. Aí nós não podemos mais usar farda. A segunda é quando o comandante determina que nós deveremos exercer alguma atividade sem o uso de farda. Não há respaldo legal, não há na jurisdição a possibilidade do ministro Alexandre de Moraes determinar que alguém troque de roupa ou tire a farda. Eu te pergunto, e se esse militar fala, não, eu não vou tirar? Essa ordem é ilegal. Ia mandar arrancar a roupa dele no meio da audiência, ia mandar prender ele. O que aconteceria, né? E assim, a figura do juiz que conduz o caso, ela é um tanto quanto caricata, né? Algo do tipo meio família Addams, né? Mas assim, é uma situação bem esquisita, né? O que se tornou o Brasil, né? É uma coisa assim, meio que de raiva mesmo, né? Meio de vingança mesmo.
Vamos lá, e só para encerrar, para deixar a esquerda louquinha, maluquinha, biruleibe, dá uma olhada. As feministas devem estar em êxtase com essa conquista. Afinal, uma mulher agora, né, sendo capa da revista Time como a maior líder da Europa. Hoje, as feministas devem estar falando: chupa, homens! Chupa! Olha só o tanto que as mulheres são fortes. Só que não, né? É mais fácil as feministas se calarem ou irem contra, falando que deveria ser um homem trans ou alguma coisa assim, o mais poderoso da Europa, né? Olha só, a Meloni estampa a capa da revista Time como líder da Europa. O artigo diz que sua forma de governar pode mudar o mundo e do jeito melhor, né? O R.L. Moura, ele colocou aqui o seguinte, olha, é uma mulher magra, linda, loira, não vai agradar as feministas, ou seja, não vão dar a mínima para Meloni. Quem gosta dessa mulher, é o Milei. Eu sinto um clima ali, uma relaçãozinha do Milei com a Meloni. Vocês já viram aí os vídeos circulando do Milei e da Meloni? Coloca no comentário, eu quero saber. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial, tá? Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos. Não, esse é hora do café da manhã, né? Eu já tô perdido no tempo, né? Mas daqui a pouquinho, né? Que seja uma mesa farta para me voltar e bater um papo com vocês, tá? Só um recadinho rápido aqui. Pessoal, vocês já passaram por um inventário? Vocês têm noção do custo de um inventário? O quanto isso é caro? O quanto isso dilapida o seu patrimônio? Você sabe o que é o deságio do inventário? Deixa eu contar para vocês. O negócio é o seguinte. Imagina que você construiu um imóvel. E aí esse imóvel custa, sei lá, R$1 milhão, né? 10 milhões de reais. 10 milhões. E aí, de repente, você vai conversar com São Pedro. Passa dessa para melhor. Bate as botas. O que acontece? Automaticamente, os seus herdeiros têm que abrir um inventário. Mas às vezes você só deixou o bem para ele. Você não deixou nada em dinheiro. Deixou só um imóvel. O que acontece? O imposto é devido de imediato. E aí, a previsão agora, dependendo do estado, é 8%. Então você tem um bem de 10 milhões, 800 mil em cash, em dinheiro líquido. E se não tiver, começa a correr juro, multa, que pode dobrar esse valor aí rapidinho. É assim que o Estado age contra você. O que acontece? Nesse caso, como muitos não têm condição de arcar com o inventário, corre lá e vende esse bem, esses 10 milhões aí, por 6, para que a pessoa banque o imposto. Essa é a forma mais fácil de perder dinheiro. Quando você constitui uma hold, você tira esses patrimônios do seu nome e coloca numa pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela nunca vai morrer. Então, em vez de você fazer o inventário, você vai fazer essa transferência para os seus herdeiros em vida, mas vai se manter como administrador total. Uma estrutura muito sólida. Esse tipo de estrutura é interessante para você? Entra no comentário, né? Fala conosco aqui, bate um papo conosco. Nós vamos fazer uma grande estrutura para vocês, tá? Dar uma consultoria total para vocês sobre como estruturar isso. Tá bom? Então é só clicar no link aqui para você que busca uma hold, uma offshore. Estou aqui para te ajudar, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.